como é que tem feito a tua palestra? Sejam bem-vindos ao NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aí nessa quinta-feira, mais uma vez, para estudar. Vamos estudar o Livro dos Espíritos, sempre também com um convidado. E damos sequência ao estudo do NED. O NED, que já tem alguns anos, o Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é do Ceará de José, sobre coordenação deste aqui, que foi terapeuta da Rainha Elizabeth, Newton Júnior. Boa noite, Newton. Inclusive, hoje eu estou muito triste, porque a minha cliente... Quando ela tinha 20 anos, não é isso? Ela tinha 20 anos, né? Tinha 18. 18 anos. Não, falando sério, os nossos sentimentos, essa mulher que realmente sim. foi uma grande representante. Ela faz parte da nossa história, né? Faz parte da nossa história. Faz parte da nossa história. E foi uma pessoa, pelo que dizem, foi uma pessoa muito humana, muito maravilhosa. Então, o nosso sentimento, com certeza, está recebendo na espiritualidade com muita alegria, né, por todo o trabalho que ela fez e por tudo que ela espera lá. Boa noite a todos, sejam todos muito, muito bem-vindos, aqueles nedianos, aqueles nedianas, simpatizantes. E, afinal de contas, nos colocamos à disposição, vamos participar, vamos perguntar, vamos concordar, vamos discordar, porque, afinal de contas, o NED é nosso. É meu, seu, é nosso. E nós temos hoje um convidado, ele é torcedor do Porto, né? Não, do esporte. Ah, do esporte. Vou arrumar briga, quiser. Não, desculpe, torcedor do Porto. Você nasceu em que cidade lá? Lisboa. Lisboense, né? Lisboeta. Lisboeta. Fernando Miguel, pessoal de Portugal que está acostumado a entrar, entra hoje aí. Você tem um Patrício. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado. A galera está batendo palma, porque quem não conhece o Fernando na Baixada, né? Fernando Miguel, ele que é orador, é palestrante, é escritor, escreveu comigo? É, porque sou o único português fazendo palestra, então é fácil. Quem é o orador? É o português. É o português. E aí, Nilton, qual é o assunto de hoje? Rapaz, tu me pegou agora, eu esqueci a colinha. Peraí, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, cara. É da Lei de Sociedade. Da Lei de Sociedade. Peraí, galera, não foge não, fica aí. Lei de Sociedade, acho que hoje eu realmente... A necessidade da vida social. Não é isso? Pronto. Achou? Deixa eu ver aqui. Mas vamos falar a perguntinha para a galera. Tá aqui, ó, achei. Pergunta 766, 768, né? Necessidade da vida social. Tá bom? É a segunda... E na segunda parte vamos conversar com o nosso querido Fernando Miguel, né? Os amigos e os inimigos. Antes de a gente passar para a primeira parte, vamos dar um oi aí para o pessoal. Bora. Porque o pessoal está meio devagar hoje. Eu não sei se é por causa do feriado. Vamos dar um oi aqui. Está muito pequenininho, o pessoal não enxerga. Vamos botar uma letrona maior, né? Para o pessoal enxergar aí, né? Vamos colocar uma letra bem maior. Vamos começar pela Selma. Selma dos Santos, boa noite, Selma. Ivonete Silva. Vai entrando, pessoal. Luciana Garante, grande Luciana, carteirinha aqui no NED, está sempre com a gente. Regina Lago, boa noite. Outra parceira. Heloísa Inácio, trabalhadora do Ceará também. E Alcina Medeiros. O pessoal está devagar hoje, hein? Vamos lá, vamos divulgar, vamos compartilhar, gente. O assunto de hoje é muito interessante, a gente precisa continuar estudando, né? Não se aprende doutrina se não estudar, né? Não tem jeito. Edivânia está entrando agora. Boa noite a todos, Edivânia. Sejam bem-vindos. Silvana Noronha. Pessoal, fala pra gente de onde você está falando. Que cidade, que país. É claro, quem é do Brasil, não precisa colocar Brasil, mas do pessoal de fora também, né? E principalmente o pessoal de Portugal, que costuma entrar, viu? O pessoal de Portugal costuma entrar. E você que está aí no shopping, dá uma paradinha naquela parte da lanchonete lá. Dá para olhar pelo WhatsApp, pelo celular, né? Isso aí. A Silvana Noronha, por exemplo, ela está falando que é de Itapecerica da Serra. Seja bem-vinda. É gostoso. Legal. Muito bom. Então, essa primeira parte a gente vai ver a importância da vida social, né? Vida social. Através das leis morais, a lei de sociedade. Vamos lá? Bora. Vamos. São quantos minutos? 2 minutinhos. Essa é curtinha. 2 minutinhos, pessoal, para vocês acompanharem. E depois a gente continua, tá bom? Só avisando que a Eudivânia está falando que é de Rio Verde, Goiás, tá, Eudivânia? Goiás, opa. Um abraço, pessoal de Goiás, tá bom? Um abraço para vocês aí. Vamos lá.
Capítulo 7. Leis de sociedade. Lei de sociedade. Necessidade da vida social. Perguntas 766 a 768. A vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. O isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Sim, pois os homens buscam instintivamente a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Ao buscar a sociedade, o homem obedece tão somente a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo providencial de ordem mais geral? O homem deve progredir. Sozinho isto não lhe é possível por não dispor de todas as faculdades. Precisa do contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e definha. Nenhum homem dispõe de faculdades completas. Mediante a união social, eles se completam mutuamente para assegurarem o seu bem-estar e progredirem. É por isso que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. A importância de a gente viver em sociedade é porque nosso desenvolvimento... Bom, nós somos seres gregários, nós nascemos para viver em comunidade, não dá, a gente não consegue viver sozinho, né? Senão dá um deprê só, a gente sabe disso, né? Mas o importante é que nesse processo evolutivo individual, nós precisamos viver a partir da família, né? Que a família é o grande elo, né? É o grande célula do desenvolvimento do espírito. É ali que a gente começa a trabalhar as nossas tendências, nossas má tendências, recuperar, ressignificar. E a partir da família, a gente leva para a sociedade todas essas atitudes, esse processo, né? E da sociedade a gente envolve um país. Ninguém consegue viver sozinho, né? Existem aqueles que falam assim, são os ermitões, vivem separados, isolados, mas mesmo assim, esse processo, eles é muito raro hoje em dia, principalmente hoje em dia, né? Mas nesse processo de isolamento, é uma fuga, a gente sabe disso, né? Porque interiormente nós precisamos viver em sociedade. E a sociedade, ela desenvolve a capacidade individual, por incrível que pareça, porque através do convívio com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, atitudes diferentes, etnias diferentes, a gente cresce, a gente evolui. Não é isso, meu amigo? É isso aí. Ninguém nasceu para viver sozinho, né? E mesmo porque, como nós estamos num processo de evolução, nós precisamos sempre uns dos outros. Por outro lado, é um planeta de provas e expiações. E não dá para expiar faltas, nem provar se for sozinho, né? Eu costumo dizer o seguinte, viver evangelicamente é a coisa mais fácil que tem. Se a gente viver sozinho. A dificuldade é a convivência. Convivência. E essa convivência, ela é o suporte para todas as provações e para a expiação das faltas. Não, e às vezes a gente não consegue viver nem com a gente mesmo, né? Precisamos dividir com... Às vezes a gente não se tolera, tem que dividir com o outro também. Né? Pô, segura um pouquinho de mim aí, porque eu não estou me aguentando, já né? O outro que fala sozinho, né? E às vezes ele ainda discorda com ele mesmo. Mas vocês não acham que a família, por exemplo, o fato de nós estarmos numa família e sempre estarmos com pessoas que temos compromissos, né, do passado, sim. Nos reunimos... A dificuldade não é maior para que você consiga, por exemplo, enxergar o que você é na tua essência, porque é isso que eu acho que é essa busca que a gente deve fazer, a gente enxergar, por exemplo, de repente trazemos aquele ranço da arrogância, né, algum tipo de ranço, né, e de repente dentro da família, o fato de termos esse compromisso não fica mais complicado? Miguel, você tem prioridade. Não, eu acho que não fica mais complicado pelo seguinte, claro, que dentro no caminho da evolução tudo é difícil, porque você vem aprender aquilo que não sabe, né? Você vem conviver com pessoas, Jesus diz, não te preocupes com os teus inimigos, eles são a tua própria família. Então você vem conviver com pessoas com quem você tem adversidades do passado, né? Então, claro, mas no fundo, quando a gente reencarna, a gente já vem preparado para isso.
né? A gente faz, claro, que chegar aqui... Eu acho que a gente vem compromissado para isso. Preparado nem sempre, né? Não, Às vezes a gente quer, mas não consegue, né? Exato, quer dizer, como a gente esquece tudo, porque senão também não havia mérito algum se a gente não esquecesse, e, por outro lado, havia uma série de problemas, né? Sim. Mas eu acho que a gente se prepara para a reencarnação. Eu vejo, por exemplo, há um livro aí naquela coleção de André Luiz, em que tem aquela moça Cidália, né? Que ela se prepara para reencarnar. Sim. E ela está se preparando no mundo espiritual com as pessoas que ela vai receber, inclusive com uma filha, né? E se preparando, inclusive, para a profissão. Ela estuda durante 40 anos para vir como assistente social. Aí chega aqui, faz uma faculdade de 8 e é a melhor aluna, né? Mas ela está se preparando lá em cima. Então, nessas reencarnações, que são reencarnações programadas, claro que nós temos as reencarnações compulsórias, sim, que aí tudo já é um assunto é um outro problema, mas aí é um jogo de loteria. Você vem e às vezes nem sabe aquilo que está acontecendo. O que você acha, Nilton? Então, eu até concordo com ele. Realmente a gente se prepara. É assim, nós nos preparamos para o projeto. Levamos 30, 40, 50, 100 anos que seja. Quando a gente está consciente e até desejoso de resolver aquele problema. Porque quando você fala da compulsória, é justamente aqueles que não querem nem saber, estão levando a vida adoidado, não quer saber, às vezes não quer nem reencarnar, exato, mas precisa reencarnar. Então, pelo livre-arbítrio, eles dão um espaço de tempo e falam, bom, agora não tem mais jeito, cara, agora tu esquece, tu vai ter que levar um tranco. Porque aí, que você falou, não está preparado. Né? Porque ele cai de paraquedas, né? Numa exato, situação que vai fazer com que aquela dor, normalmente o cara vai passar por um período de desacordo, de dor, que a gente chama de dor, porque a dor, na realidade, é quando eu não concordo com alguma coisa que eu tenho que fazer, então se torna dor, né? Aí, naquele processo de dor, ele começa a despertar, pô, peraí, né? E assim vai. Isso é o compulsório. Mas, normalmente, a gente se prepara, né, no mundo espiritual e até acha que está preparado. É isso que eu concordo com o Zé. Você até acha que está preparado. Você foi preparado. Mas chega aqui e você fala, cara, eu não estou preparado. exato. Não é? Que nem um cara que treina para quebrar um recorde mundial de natação, treina, até quando ele vê, ele fica em 5º e 10º lugar. Então, eu falo, caramba, não me preparei adequadamente, né? Então, eu acho que eu concordo com vocês dois. Né? Agora, tem um livro aí, já não sei qual é o livro, que há uma moça que vai reencarnar. E ela prepara a reencarnação, inclusive o corpo que ela vai ter. Né? Então, quando ela começa a ver o corpo, ela fala, não, esse corpo está muito bonito, isso vai ser a perdição para mim. Aí entorta aqui, entorta ali, tá. Quando, na realidade, ela chega aqui, aí não gosta do nariz, não gosta do olho, aí vai fazer operação plástica. Mas até isso está tudo programado no mundo espiritual. Quando é uma reencarnação equilibrada, que vai para a colônia, se prepara para voltar, as reencarnações, elas são preparadas. Chega aqui. Ora, vamos supor, você precisa ir com fulano, né? Um desafeto do passado, você vai casar com ele, as pessoas que estavam em volta vão ser seus filhos, etc. Só que o tranco é grande demais, porque a gente esquece. Não há aquela consciência de que eu preciso, estou evoluindo, né? Eu preciso passar por isso. Não, a gente chega aqui, aí temos então o problema de incompatibilidade de gênios. Aí eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, etc. Quando, na realidade, quer dizer, a não ser que houvesse problemas em que se houvesse ódio, etc., que tivéssemos aumentando a carga de problemas para resolver no futuro, mesmo com todas as dificuldades, né, nós deveríamos levar o casamento à frente. Me lembro que nos anos 80, eu tinha uns amigos, né? Éramos todos jovens ainda, né? Íamos para o clube dos ingleses. Faz pouco tempo, foi agora. Eu me lembro perfeitamente como foi, né? E uns amigos se conheceram e tal, um rapaz e uma moça, e casaram. Passado um ano já estavam separando. Eu era espírita, né? E a moça sabia que eu era espírita, ela foi falar comigo que não dava mais, que ia separar. Eu falei, mas não vai separar por quê?
vocês acabaram de casar, você não gosta dele, eu gosto, mas há coisas que eu não aguento. Não sou mãe dele, ele joga a toalha em cima da cama, tem um chulé danado. Falou isso? Falou. Não aguento e tal. Eu falei, calma, então vamos resolver isso aí. O problema do chulé ou... Vamos resolver, vamos ver o que está vendo. Porque não era problema, sabe, não era um problema de emocional, ódio, né? de brigas, etc. Não. Era uma coisa tão superficial, né? Eram coisas que dava para a pessoa se adaptar. Então, eu falei, calma, eu vou conversar com ele. Aí cheguei, eu falei, escuta, o que é que está vendo? Não sei, a dificuldade, a adaptação, o casamento, etc. Eu falei, mas casamento não é assim, não é brincadeira, vocês têm que suportar. Meu amigo, ela não é tua mãe. A tua mãe suporta as coisas, né? Você chega em casa, você joga a toalha, ela vai lá e pega. Você joga uma camiseta no chão, ela não é tua mãe. E ela também trabalha, então você vai ter que fazer o seguinte, chegar em casa, cesto de roupa suja para colocar roupa suja. Agora vem cá, tira esse tênis aí. Quando tirou, pelo amor de Deus, até eu. Né? Ninguém aguenta. Falei, vai num médico, pede um creme, alguma coisa para passar nesse pé, porque isso aí é ridículo. Você não tem vergonha de tirar o... mas... isso é uma coisa elementar, não é que ele seja porco, alguma coisa, não. Para organismo, mas ele tinha um odor muito forte nos pés, tênis, meia, etc. E deu certo? Deu certo. Continuaram casados, têm 3 filhos, estão casados até hoje. Ai, que legal. É uma questão só de conversar, né? Com medo de... Pode. Com medo, por exemplo, de machucar outra pessoa, alguma coisa, aí a gente fica guardando, não fala. Quando são coisas que podem ser resolvidas. Agora, se maltrata, se chega em casa bêbado todo dia, se o dinheiro que tinha que levar para casa gasta no boteco, etc., aí são outras coisas. Aí passava a ser maus tratos. Mas eram coisas superficiais, eram coisas simples que poderiam ser resolvidas. Poderiam ser resolvidas. Mas mesmo esses conflitos, nós esquecemos disso. No nosso projeto reencarnatório, nós assinamos, aquele que não são compulsórios, nós assinamos embaixo e fomos no cartório de espiritualidade e reconhecemos firma. Já reconhecemos firma, né? Então a gente sabemos tudo que nós vamos passar. É assim, só que na espiritualidade, como a gente está sensível, né? Nós estamos sem o corpo físico, nós estamos sensíveis, estamos a flor da pele, aprovamos tudo. Mas é que vemos lá a necessidade. Isso. Lá você vê. Não vai longe. No livro Nosso Lar, aquela família que vai reencarnar vai programar a reencarnação aqui. Então, vai ver o que precisa fazer para reencarnar. E deixam ver 300 anos antes. Isso. Aí, a mãe de Elisias, né? 300 anos, 1.700, né? Isso. Aí começa a ver, eu preciso passar por dificuldades, eu preciso ficar sem trabalho, eu preciso ficar sem dinheiro, eu preciso passar fome. Poder dar o devido valor. A espiritualidade, não, calma. Você vai devagar, você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Deixa para uma próxima reencarnação. Perfeito. Por outro lado, há também, quando são problemas gravíssimos, né, há também a possibilidade do resgate através do amor. Engajar-se numa obra social, sim. Ou fundar uma obra social, enfim, alguma coisa que possa trazer esses espíritos que são inimigos, né? Imagina um general que mandou todo mundo se matar na guerra. Esse cara é melhor vir para cá e fundar um orfanato do que ter que pagar para cada um, né? A gente já vai falar da Silvana, Luciana, mas eu só queria bater um pouquinho nessa tecla. Por que a gente... a que se deve o fato de que nas relações entre um casal, essa dificuldade que a gente tem, e às vezes se apega em coisas pequenas, que nem você falou, por que esse comportamento? É orgulho? O que é? É o orgulho. O orgulho é a pior coisa que nós temos e é a coisa mais difícil. Às vezes por uma bobagem, por uma palavra, às vezes você não está num dia legal, você chega do trabalho, você não está num dia legal, e de repente você usa uma palavra um pouco mais rígida, né, um pouco mais dura, e aquilo já foi razão para criar um tumulto. Na realidade, quer dizer, eu disse no início, os casamentos, normalmente, 95% são de provas. São provas. Então, se são provas, há também o resquício de inimizade. Coisas que estão dentro do nosso psíquico, que nós não lembramos agora, mas que estão lá na realidade. Então,
se tivéssemos todas a consciência de que precisávamos trabalhar para a harmonia, mas não temos. A gente sabe assim, falando, mas na hora você esquece. É verdade. Eu estou falando isso que muita gente está nos assistindo, porque com certeza deve ter passado uma experiência dessa, né? Sim, Quantas vezes a gente já não passou, né? Sim. Por causa de uma bobagem, um dia ruim nosso. E depois de dizer assim, caramba, eu não devia ter feito Não devia ter feito. Mas sabe o que acontece? Por mais difícil que a gente fique para a gente aceitar, é muito difícil. Mas todos os problemas externos têm a ver conosco. Tudo. Isso é verdade. Por quê? Porque às vezes a gente fica magoado, fica revoltado com algo que devia bater de ombro, por exemplo. Né? Então, vamos falar da toalha, por exemplo. Não que ela esteja errada, né? Mas é tipo assim, ele deixa a toalha, né? Uma vez. Ele deixa a toalha jogada. Deixa a toalha jogada. Eu acho que às vezes, por exemplo, deixou a primeira vez, no começo do casamento não, né? Meu amor, por favor, não deixa a toalha aí, meu querido, até um beijinho, né? Exato. Passou um ano, pô, mas eu te falei para deixar essa toalha em cima da mesa aí, tudo, não sei o que lá. Então, o que acontece? Na realidade, a gente se fere sem necessidade. Não é isso? Sem necessidade. Sem dúvida. Porque as pessoas falam coisas que, se você não reagir, agir, né? Você vai analisar. Não é que dê razão para pessoas. Por exemplo, vamos falar da toalha, né? O cara está preocupado, né? Com um problema no trabalho. Olha, galera, eu sei que a mulher vai ficar brava comigo. Não tem nada a ver. Não estou justificando, não. Estou só falando assim, o cara está com aquela cabeça a mil. Briga com a empresa, aí ele toma banho, aí não sei o quê. Tu acha que ele vai limpar na hora que minha mulher não quer que coloque a toalha em cima da mesa, da cama? Porque isso vale para a mulher também. Não, é o que eu estou falando, entendeu? É o que eu estou comentando. É assim, não estou justificando a outra pessoa. Tá, lógico, não custa nada. Mas eu acho aí eu vou interromper e falar assim, é uma questão de tempo. Aliás, você só conhece a pessoa quando você casa com ela. Você só conhece mesmo quando separa. Mas o costume diário você conhece quando você casa. Exato. E aí você tem que observar. Ele deixou a toalha por um dia ruim, é uma coisa. Agora, deixar a toalha por um costume errado é outra. Não, eu concordo. Então, eu acho que é o bom senso. Eu acho que tem que haver... Isso é uma questão até de educação. O camarada já deveria vir... O que determina que o casamento também faz parte... É o respeito. Faz parte dessa educação que ele está falando. A gente também se educa no casamento, o que tem a ver com o assunto de hoje. E eu acho na questão da vida social. Exatamente. Inclusive, o importante disso tudo é o respeito. Por quê? Porque ele deixar a toalha em cima da cama molhada, ou que seja, é um desrespeito para ela. Sim, não é isso? Sim. Então, eu acho que ele também, o homem que faz isso, que ele falou, um dia tudo bem, então, mas o cara começar a deixar sempre... Num sábado, depois do futebol. Tem homem que é vergonha, né? Tem homem que é sem vergonha mesmo. Ele gosta de deixar lá. Minha mãe deixava, porque minha mulher não vai deixar. Então, é isso que tem que ser avaliado. Será que ele está fazendo isso por um mau costume? Né? Ou ele realmente teve um dia ruim? E aí você vai ter que ter o quê? Um bom senso. E você tem que enxergar, você tem que conhecer o teu marido, que é uma coisa muito importante. Agora, a mulher, Zé, é assim, ó. Eu falo sempre, até a mulher não concorda comigo. A sua mulher concorda com você? A minha eu não sei, porque a minha não... Não, brincadeira, minha mulher também concorda. Funciona assim, ó. As mulheres... A mulher casa com o homem achando que ele vai mudar. Eu vou mudar ela. Eu vou mudar ele. A partir do momento que você faz isso, já está errado. Então. Agora, o homem casa com a mulher achando que ela não vai mudar. Ele faz isso, acha que a minha mulher não vai... Minha mulher vai ser sempre assim, carinhosa comigo, que nem a minha mãe era, às vezes, né? Ou seja, né? Comigo, é uma enganação, né? Aí, mas a mulher é malandra, né? Para dar os... Né? Se faz de embora, tá para catar o coveiro, né? Então, o que acontece? Nesse processo todo, existe um conflito, porque o homem, ele... Por quê? O homem está certo, então isso é machismo. Não, ele não tá... Não estou justificando, ele não está certo. Mas, devido à mãe, que sempre favorece ele, colocando ele num pedestal, né? Porque a mãe faz tudo pela gente. Exato. É isso. Agora, a mulher ela estraga a gente. Isso, estraga a gente. E a mulher não tem responsabilidade nenhuma, porque, como ela bem falou, eu não sou sua mãe, eu sou sua companheira, sou sua parceira, né?
Então tem que haver um bom senso entre os dois. É por isso que alguns casamentos acabam mudando esse rumo, né? Sim. Essa história, a separação ocorre muito quando você vira cuidador. Você deixa de ser o companheiro, né, em que você divide todas as dificuldades, todas as alegrias, e se torna um cuidador. O grande problema também, por exemplo, é que a mulher hoje trabalha. Sim. Antigamente não trabalhava, é verdade, de casa. Tempo da minha mãe. E a mulher hoje, então ela trabalha, ela também chega em casa cansada, né? Ainda vai fazer o jantar, tem que cuidar dos filhos. Tá? Mas são coisas que, se não houvesse o orgulho e o melindre, com né? certeza. Qualquer pessoa, daria para qualquer homem, poderia aceitar uma crítica dessa. Pô, deixou a toalha de novo. Pô, você tem razão, caramba. Poxa vida. Desculpa aí, foi mal. É verdade. E ele se acostumar. Não é questão de mudar, porque o feitio, né? Que aí é o muito hábito, difícil. Né? O hábito. Não, o feitio, a nossa personalidade é muito difícil de mudar. Agora, essas coisas, os hábitozinhos de deixar o copo aqui, acabou de lavar a louça e você já vai lá, coloca um outro copo e não lava, deixar a toalha, jogou a camiseta. Isso são coisas simples que poderiam ser sanadas. Por que não são sanadas? É a forma, às vezes, como vem a crítica, né? Pô, mas você deixou isso. Chegar assim, pô, pelo amor de Deus, eu estou cansada também, tira a toalha daí, tá? Você aceitar isso numa boa, né? E entender que você está errado, e que isso aí só faz bem para você se melhorar. Aliás, eu vi ali uma pergunta sobre o... Isso, não, vamos para a Tânia Maria. Vou dar rodada para Só uma rodada rápida. A Tânia Maria está falando de Sorocaba. Pessoal de Sorocaba, um grande abraço. A Delmira chegou agora. Graças a Deus, cheguei. Uma noite abençoada. Para você também, Delmira. Deu certo, Delmira. Isso. Mary Salgado está dando boa noite. A Cá Borges também está sempre com a noite boa noite. Marli Salgado está chamando a Marli, né? A Mary Leocárdio, né? Está chamando. Ela está chamando todo mundo aqui. Isso, a Vera. Seja bem-vindo, Vera. Boa noite. E vamos lá, quem mais? Agora sim, a pergunta da Silvana Noronha. Eu e minha irmã brigamos muito. Uma semana de bem, outra de mal. Acho que na outra encarnação éramos inimigos. Ou marido e mulher. KKKKK. Ou sogra. Sogra. Não, quer dizer, com toda certeza. E vieram irmãs por isso, porque têm problemas do passado e que vieram justamente para se reajustar agora. Mas, a partir de agora, mesmo com essas briguinhas, vocês se amam, então tudo vai ser melhor. Né? A coisa vai amenizando. Esperamos que sim, né? Não, sim. Esperamos sempre, a gente sempre ameniza, né? A gente sempre evolui e sempre ameniza. O fato de você já enxergar dessa forma já é importante, né? Já é um crescimento. A Sueli Manfred, muito boa noite. A Luciana Garante, ela está falando assim, trazer para nós dívidas de nossos antepassados faz algum sentido? Não. Explica para ela, então. Não. Aliás, eu falei até na última palestra aqui, o que acontece, havia um ditado antigo que dizia que quando a gente errasse, né, cometesse um crime, alguma coisa, que a gente pagaria até a quinta geração. Isso é coisa antiga. O que, na realidade, quer dizer que até a quinta geração já seríamos nós reencarnados resgatando a dívida passada, né? Então, o que acontecia? O fulano aqui cometeu um crime. Vem o filho dele, vem o neto, vem o bisneto, e ele, o tataraneto, ele... depois é punido, né? É punido pelo mesmo crime. Então diz que pagou pelo erro lá do tataravô. E na realidade não é isso. É a reencarnação, ele reencarnado, que vai resgatar o mesmo débito. Meu bisavô deixou uma conta imensa para mim no banco, né? Fui eu que... Então, ninguém, aliás, seria uma injustiça de Deus fazer com que a gente resgatasse ou tivesse que pagar pelos débitos de outra pessoa. Não tem lógica. Mesmo que fosse um familiar. Isso. Né? A Rosa Ocada, boa noite. Curitiba, Paraná. Curitiba. Tá muito frio aí, né, Rosa? Deve estar um frio danado aí. Heloísa Inácio, quando casamos, constituímos uma família. Não dá certo, há uma separação. Casamos de novo e temos outra família. Nesse caso, havia necessidade de termos duas famílias? Boa pergunta. Quem vai? Posso falar? Pode. É assim, todos nós vemos com um projeto reencarnatório e o plano B, plano C, é assim pelo nosso livre-arbítrio.
Você poderia, essa segunda família, ela é uma extensão dessa primeira? Não, você tinha um projeto da primeira, né? Não deu para concluir, porque você tem todo o direito do mundo de não concluir. Isso é um direito nosso, tá? Então, o plano B, porque lembre-se disso, que o projeto reencarnatório ele é individual e se torna coletivo porque nós temos que resgatar com pessoa. Mas por que eu reencarnei? Eu reencarnei para eliminar o meu orgulho, minha vaidade, minha arrogância, minha prepotência, eu. E o que é a família? A família é a nossa ferramenta. Muitos são personal training, que vai trabalhar esses meus sentimentos. Só que de repente, eu falei, não quero mais brincar mais. Não quero mais brincar mais. Pronto, não quero brincar mais. Pega o brinquedo e vai embora. Vai embora. Mas só que não dá para você ficar sem brincar. Tu vai ter que brincar, porque você tem que resgatar, né? Esse processo, vou ter que diminuir o meu orgulho, minha vaidade. Então, o projeto B é resgatar, tentar com uma pessoa talvez mais branda, né? E reconstruir uma família. Ou seja, as ferramentas continuam conosco, né? Sim, também eu vou nessa linha. Não há nunca, a gente não prevê no mundo espiritual que vai casar 2 vezes. Não. A gente prevê no mundo espiritual que vai casar uma vez. Mas, como diz o Newton, há aí o plano B. Vem para este mundo. Casou, infelizmente não deu certo, separou. A espiritualidade, ela nos prepara um novo caminho. Olha, aqui a pessoa não está bem, e a própria espiritualidade, os seus guias, protetores, mentores, preparam um novo caminho. E nesse novo caminho é colocado uma outra pessoa que, com toda certeza, tem um vínculo, né? Tem algum vínculo do passado e que vai... Talvez fosse uma outra encarnação, né? Deu uma antecipada. Deu uma antecipada. Aliás, mas veja bem, ninguém programou essas duas famílias. Não, isso não é. Isso foi durante a encarnação, não deu certo. A espiritualidade prepara um caminho. Há num romance aí também já não sei qual é, porque eu esqueço os títulos. Quer dizer, comecei a esquecer depois dos 30. Que nem eu. Em que há exatamente isso aí, uma moça, e ela não separa, ela fica viúva com 5 filhos. E é colocado no caminho dela uma pessoa que tinha compromisso com ela e com todas as crianças no passado. Só que esse cara não assume, não quer assumir a mulher, por quê? Porque ela tem 5 filhos. Só que ele mal sabe que, na realidade... Uma oportunidade para ele... Uma oportunidade para ele resgatar também, porque a gente evolui em grupo. E em grupo a gente se compromete também. É verdade. Né? Então, esse moço acaba por falir, porque depois já é colocado uma outra pessoa no caminho dela, que ajuda a sustentar, a criar esses filhos, mas que são hoje crianças, filhos, mas que são espíritos adultos dentro de um grupo que está em evolução. Sim. Então, esse é apenas, o segundo casamento é apenas um plano B. Vamos dar um oi aqui para a Cíntia Costa. Boa noite a todos. Cíntia, tudo bem? Boa noite. Neves Guedes está fazendo o seguinte comentário. As ofensas é porque temos o mau hábito de levar tudo para o pessoal. O problema não é meu. Temos que ter paciência de entender por que ele agia assim. No livro, Os 4 Acordos de Dr. Miguel Ruiz aborda bem isso. Alguém conhece? Não li, mas eu vou ler. O nome é Dr. Miguel Ruiz, o livro Os 4 Acordos, é o nome do livro. Porque você falou bem, viu? O mau hábito de levar... Neves. Viu, Neves? Você falou bem. Sabe o que acontece? É que nós comentamos aqui no comecinho. O que acontece? Não é levar para o lado pessoal, é que nós queremos interferir no comportamento do outro, né? Eu tenho que cuidar de mim, porque sob o meu controle só tem eu. Eu posso, às vezes, né? Porque às vezes nem consigo me controlar. Mas, tipo assim, eu que posso ter o controle sobre minhas decisões. Agora, sobre a decisão do outro, eu tento interferir, eu tento mudar essa pessoa. E tudo que as pessoas falam, às vezes, a gente realmente acha que é o lado pessoal. E ela simplesmente está extravasando um pensamento, né? Para a gente, né? Então, você tem toda a razão. Tem uma série de fatores aí, né? Se a gente for avaliar. Olha, a Neves também completou assim, temos que ter
Temos que ter e pedir sempre sabedoria para edificar nossa casa. Maravilha, maravilha. Sem dúvida nenhuma. Delmira Santos. Quem educa o homem geralmente é a mulher, e quase sempre o estraga. Estou certa? Certíssima. Certíssima. Vocês batem e assopram, esse é o problema, viu? Urânia, boa noite, amigos. Oi, Silvana Noronha, boa noite também, está nos cumprimentando. Tá dando risada, Silvana. A Delmira Ciccone, que é a sua cuidadora, está dizendo que está dando boa noite. Amor. Isso. Delmira Santos está falando assim, as mães precisam ficar atentas para esse detalhe importantíssimo que ela acabou de falar, né? Sim, verdade. Tá? E a Urânia está fazendo um comentário aqui, ó. Acredito que para os relacionamentos darem certo é necessário o diálogo. Caso contrário, a soma dos pequenos conflitos acaba em divórcio. Mas o diálogo só existe quando você começa a buscar, né? Exato. Essa relação. O problema é o que ele falou agora há pouquinho. Ele falou que a mulher trabalha, o homem trabalha. Se encontram às vezes à noite, de vez em quando. Sem paciência. Dependendo do horário. Né? Cansado, e como é que você vai fazer? Como é que você vai desenvolver alguma coisa nesse sentido? Sem paciência. E também a forma como se fala, esse é o grande problema. É que existe o desgaste, né? Você já vem desgastado, né? Olha, a hora da verdade, hein? Cuidadora do Newton, é a dona Delmira. Aí vem coisa, hein? No caso também, poderia ser um casamento primeiro ser feito erradamente. Até às vezes por imposição da família. Antigamente tinha mais isso, viu, Delmira? Hoje já não tem tanto. E depois, com mais sabedoria, pode ser até um outro casamento. Tá fazendo uma pergunta. Ela está dizendo que se a gente pode ter escolhido errado... Imposto, né? Foi imposto. Eu acho que eu entendi isso. Pelo que eu entendi, olha lá, o casamento, primeiro... É imposição, imposição. Erradamente, até, por exemplo, imposição na família. Mas a gente, é assim. Até tinha antigamente que você falou. Mas hoje já nem tem. Mas a imposição, até a imposição, é a nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Porque você pode me impor, casar com uma pessoa, eu falo, não quero e acabou. Não, e outra coisa, não existem erros na lei divina. Veja bem, a gente vem com um propósito. Se não fosse para casar, pode ter certeza que alguma coisa iria acontecer, iria interferir naquela decisão, porque era para não acontecer mesmo. Então, com toda certeza, se casou, mesmo que seja um casamento extremamente difícil, com pessoas totalmente antagônicas, estava traçado no caminho. O casamento é uma coisa Ou seja, não tem casamento por acaso? Não, não tem. Bom saber. A própria espiritualidade, os nossos mentores não deixariam que isso acontecesse. Marli Salgado, antes de reencarnarmos, tudo é acertado. Ganhos, perdas, filhos, pais, mães e marido e esposas. E o segundo e o terceiro casamento também é tudo acertado? É aquilo que a gente combinou. É um acerto de última hora. É um quebra-galho. É aquilo que a gente já comentamos. Assim, ó. Sem resolver esse problema que você tem, que você falou que queria resolver, você não vai ficar. Não quer nesse, eu vou te dar outro. Aí não quer esse, vai te dar outro. Até parar, já visto o Fábio Júnior, 9 casamentos? 9 casamentos, Fábio Júnior. Deve muito. Mas esse deve muito. São espíritos, por exemplo, esses casamentos são espíritos que às vezes poderiam chegar à vida dele de outra forma. E ele acabou por casar. Eu contei até aqui, algum tempo atrás, sobre uma senhora que me procura no centro e com problemas com o marido. Acontece que eu falei que isso realmente numa situação deplorável, difícil, chegava ao ódio, né? E quando chegar um momento de ódio, quer dizer, não estão fazendo mais nada juntos, estão se comprometendo por uma próxima reencarnação. E eu falei para ela o seguinte, olha, minha senhora, não está dando? Faz o seguinte, separa agora e os débitos que existirem vêm para a próxima reencarnação. Aí ela olha para mim, o quê? Na próxima não vai ter mais próxima que esse cara de jeito nenhum. Mas não. Porque mas ela está gravando, né? Ela está gravando. Sim, tá gravando. Também vamos ver, quer dizer, também vamos ver com outros olhos, porque nós amadurecemos, nós evoluímos, sentimos a necessidade, o mundo em si ele muda, né? Os casamentos que existiam nos anos 70 e 80 não são os casamentos que existem hoje. Portanto, daqui a 20 a 30 anos, talvez a gente esteja preparado para enfrentar a mesma batalha, né? Os mesmos problemas com a esposa da qual a gente separou em algum momento nessa reencarnação.
Um dia vamos ter que resgatar. Pode ser como esposa, pode ser como filha, pode ser como mãe, alguma coisa, mas um dia vamos ter que resgatar. Eu costumo dizer que, por exemplo, quando você tem um conflito, um ódio muito forte, os laços se apertam. Por exemplo, então, provavelmente, não dizer que vai acontecer, mas esse casal deve vir como mãe e filho, porque não tem, muitas vezes, tu tem ex-marido, ex-sogra, apesar que ex-sogra é meio difícil, ela nunca deixa a gente em paz, mas ex-marido, ex-sogra, ex-cunhado, mas ex-filho não tem. Não tem. Mesmo quando o pai deserda, né, ou a mãe abandona, não adianta, é filho. Então, quanto mais os conflitos, mais aproximam. A Marli Salgado, ela está lembrando a gente, a Gretchen também é assim, né? Que é o Fábio Júnior, né? Sim, o Fábio, casou mas, 500 vezes. Aí são casamentos que, na realidade, quer dizer, são feitos... Pessoas que se perderam, né? Pessoas que se perderam. São pessoas que estão num outro mundo. Será que isso não envolve os valores? Sim, com certeza. Os valores que você tem para um casamento? Sim. Por exemplo, tem homem que só dá valor ao sexo. Sim. Um bom sexo, para ele, pode dar um bom casamento. Sim. Isso não influencia? Também, né? Estou dando exemplo. Eu acho que, quer dizer, isso são vícios que trazemos, né, que estão conosco. São reminiscências, que precisamos sanar. Agora, no caso, por exemplo, da Gretchen, do Fábio Júnior, etc., eles estão num mundo... Quer dizer, que todos esses casamentos que eles fizeram aqui, algum propósito tiveram e hão de ter alguma coisa para... Eles vão tirar alguma coisa, né? Vão tirar alguma coisa boa. De tudo se tira alguma coisa boa. Foi o que você falou, não é por acaso. E não o que acontece não é para a pessoa ter 9, 10 casamentos. Mas, né? Mas o que acontece? Ele, a cada casamento, ele vai adquirindo valores, não é isso? E vai mudando, as pessoas mudam a cada casamento. Ou seja, alguma coisa, existe nele algo, que eu não sei, só ele pode descobrir, né, ela também, que faz com que ela não dê valor ao ser humano, né? Ou seja, ela é objeto, porque uma pessoa, né, me perdoe, mas uma pessoa que tem 9, 10 casamentos, as pessoas são objetos. São promíscuos. Não, a pessoa então faz às vezes eu acho que nem é promíscuo, na minha visão particular. Eu acho que não é nem questão de ser promíscuo, né? Porque o promíscuo ele anda assim, uma visão particular minha. São pessoas que eles coisificam as pessoas. Essa pessoa que eu quero na minha casa para cuidar de mim. Aí fica um tempo, vê que elas são seres humanos, não são coisas. Manipuladores. E modifica. Manipuladores. Não, e também são pessoas que não se dão ao trabalho de tentar compreender, entender. Casou. A primeira coisa, o primeiro problema, olha, vamos separar. Eu posso, vai embora. Eu posso separar, então. Exato. Então, quer dizer, essas pessoas banalizaram completamente o relacionamento. Uma instituição que deveria ser sagrada, o casamento. Olha, a Luiz Inácio está dando uma ideia aqui. Ela falou assim, todos os nossos desafetos deveriam vir como filhos. Seria muito mais fácil. Mas olha, querida, eu vou te contar. Por incrível que pareça, os caras lá em cima me falam para você assim, é assim que funciona mesmo. Mas também aí nós precisaríamos, são tantos os desafetos que temos que nós precisaríamos ter 15, 20 filhos. Só ir para o Nordeste. Só ir para o Nordeste. Mas também tem o seguinte, nem sempre. Quantas vezes nós vemos aí de que filhos matam os pais, etc. Esses são desafetos mesmo, né? São desafetos muito perigosos. Olha, claro, mas também seria mais fácil vir como filho, já é muito mais fácil. A Delmira Ciccone, a esposa do Nil, está falando, geralmente são artistas, ficam na mídia dessa forma. Difícil pessoas comuns fazerem algo assim. Sim, é verdade. 9 não digo, mas uns 3, 4, eu conheço algumas pessoas que têm 2, 3, 4 relacionamentos. Já acabou, está falando assim, as pessoas já casam pensando... Se não der certo, separa. Virou uma coisa banal, né? Não, inclusive estão se protegendo em relação a bens materiais. Isso. Casando por separação de bens, né? Já com separação de bens e não só já fazendo contratos. É verdade. Ou não colocam as coisas no nome. Já com medo da separação que um dia possa existir. Quer dizer, chegamos a um ponto em que estamos falidos, completamente falidos. Né? E aí nós acabamos falando da segunda parte do assunto, né?
praticamente tem a ver, né? A segunda parte fala o quê? Os amigos e os inimigos são nossos companheiros de jornada? Opa! Né? Nós já estamos na segunda parte, né? Quem pode dar um parecer sobre isso? Porque isso é meio estranho. Quem está vendo agora, eu tenho que explicar para o Fernando que naquela telinha tem gente que é só simpatizante da doutrina. Né? Nós temos lá a página de tratamento. Muita gente não conhece a doutrina, nunca pegou um livro. São até de outras religiões. Então, quando a gente fala assim, os amigos e os inimigos são nossos companheiros de jornada, para eles soa estranho. Eu queria que alguém explicasse melhor isso. Na verdade, eu quero dizer o seguinte, não é uma regra, porque nós fazemos novos amigos durante a nossa jornada e fazemos novos inimigos também. Sim. Porque, imagina que nós vamos trabalhar numa empresa e que conhecemos alguém nessa empresa que é uma pessoa simpática, que tem uma energia mais ou menos... afinidade, né? Uma afinidade com a gente, etc., e com quem nos damos bem e fazemos amizade com essa pessoa. Da mesma forma, pode acontecer com o inimigo. Chegou ali, ó, não fui com a cara dele, né, essa pessoa. Então, não há afinidade alguma, né, entre as pessoas. Não quer dizer que tenham que ter vindo, que isso tenha que ter vindo do passado, né? Isso são coisas que fazemos aqui nessa reencarnação. Agora, no grupo de evolução, né, nesse grupo de evolução, sim, aí são nossos amigos e nossos inimigos do passado. Tem aí uma trilogia, que é a história de Jesus Gonçalves, você já leu? Não. Aves Sem Ninho, Perdoa e um outro livro. Conta a história, desde a história de Jesus Gonçalves, desde o ano 900, mais ou menos, acho que antes, desde o século IV, quando o próprio Jesus era o imperador, se tornou o imperador Alarico de Roma, né? E a história dele até aqui. Então, dentro dessa história, dessas múltiplas reencarnações, o grupo é quase sempre o mesmo. Vão conhecendo novas pessoas aqui, inclusive o mentor dele, que é um padre, que é um santo, eu esqueci, passou agora o nome. Quando ele diz o seguinte, ele cerca Roma e para que não entre o alimento e que não possam vir buscá-lo. Né? Impede de entrar o alimento. Foi um ano e cercou Roma durante um ano. E esse padre, que é já um velho, né, barbas brancas, cabelo comprido, branco e tal, vai conversar com ele e diz o seguinte: olha, eu sei que vais invadir, vais tomar conta de Roma, mas, por favor, poupa as mulheres, os velhos e as crianças. E ele, isso no século IV, ano 410, imperador Alarico, diz o seguinte: não sei como não desembainhei a minha espada naquele momento e não cortei a garganta daquele velho insolente que se atreveu a vir me pedir uma coisa dessa. Mas respondi a ele: sim, fica tranquilo que as mulheres, as crianças e os idosos serão poupados. Esse padre, ele vem com ele até a última reencarnação aqui, como Jesus Gonçalves, que foi nos anos 50, né? Que uma história extraordinária, né? Alguém que chega e que passou a vida inteira com lepra, né? Apartado da sociedade, torna-se espírita. Ele era muito revoltado. Quando ele conhece a doutrina espírita, ele torna-se espírita. E funda um centro dentro do leprosário, e depois, ainda diante do espelho, entendendo que tudo aquilo que ele tinha passado tinha sido fruto das ações dele, né? Daquilo que ele fez, ele volta-se para Deus e diz o seguinte: Senhor, eu não quero vir mais para pagar nada, para sofrer. Então, se eu estiver devendo mais alguma coisa, manda tudo nesta reencarnação. E teve mais um câncer na garganta, né? Então, que é o motivo pelo qual ele desencarnou. Uma história brilhante, extraordinária, mas lendo essa trilogia, a gente pode entender como são esses grupos de evolução em todas as instâncias, né? Há um momento em que eles vêm com um grupo de ciganos, e sempre juntos, e aqueles que são, por exemplo, havia um problema entre dois que queriam a mesma mulher, e isso vai por 3, 4, 5 reencarnações, sempre a mesma coisa, né? Então, sim, normalmente, aquele grupo que evolui com a gente, e que são o ciclo familiar, podem incluir aí cunhados, a sogra também,
A família espiritual, né? Exato. Estão ali, que vão passar o Natal juntos, etc. Normalmente, esse grupo tem, sim, compromisso todos uns com os outros. Mas não é uma regra que todos os amigos ou todos os inimigos sejam fruto de reencarnações passadas. O próprio Emmanuel, o Públio Lantos, né? Se você, por exemplo, o Aniceto, o próprio Chico teve um período com o Públio Lantos, ou aquela família, desde a época do Públio Lantos, né? Eles vêm a ver o Aniceto e assim por diante. Né? São, no próprio Nosso Lar, o Aniceto Nosso Lar, né? O Clarencio, ele tem todos uma... O Chico Xavier hoje, a família do Chico Xavier, ele teve envolvido com todo o processo da família espiritual de Emmanuel. Né? Sim, a gente vê desde o começo aquele livro há 2000 anos. Há 2000 anos, depois, então. A Delmira Ciccone, ela fez um comentário aqui. Creio que são, sim. Amigos são importantes para a nossa vida. Os inimigos devem sempre ver o que estão nos mostrando a não fazer. Creio que são alertas na nossa caminhada. Verdade. Vocês concordam com a Delmira? Sim, eu concordo. Prova, né? O Emmanuel, em relação aos inimigos, diz o seguinte: os inimigos são a mola propulsora da nossa evolução espiritual. São mais importantes do que os amigos. Sim, que o amigo, ele te ajuda nas horas difíceis. O inimigo, ele te dá porrada e te mostra onde você está errado. Você tem que ter a humildade para ver aquilo que você precisa fazer para se livrar dele. E normalmente são as pessoas que dizem aquilo para a gente que a gente não quer ouvir. Exato, mas são esses. Então, o inimigo, na realidade, a gente tem que orar por ele por isso, né? Porque ele vai ser aquele indivíduo que está ali sempre para nos mostrar a verdade, nos mostrar se nós somos orgulhosos, se nós somos arrogantes, se nós somos prepotentes, se nós somos violentos, se nós somos mesquinhos. Quem nos mostra isso é o inimigo, porque o amigo só nos mostra as coisas boas. Ele fala de inimigo ali, mas ele não determina que tipo de inimigo é. Qual é o inimigo? É o inimigo aquele que, por exemplo, depois de uma separação, a ex ou o ex virou inimigo seu? Ou é aquele inimigo que desde do começo você olha uma certa antipatia? Que tipo de inimigo? Tudo isso vale para esse processo de crescimento? Você sabe que o inimigo, na realidade, eu vou falar uma coisa aqui que uma vez, lendo o livro de Emmanuel, me deu a cabeça. O inimigo, ele não existe. Nós construímos. Nós construímos o inimigo. Ele não existe. Porque, assim, é aquele que eu comentei, que fala coisas ou faz coisas que eu preciso passar por ela, preciso ouvir, mas não aceito porque o meu orgulho não permite. Né? Então, o que é o inimigo? É uma pessoa que começa a fazer coisas que você não quer. Quanto maior a intensidade, maior eu vou determinar. Eu não gosto, por exemplo, eu não gosto de fulano. Por quê? Porque ele é antipático. Aí ele começa a me afrontar, né? Aí ele vai me tornar o meu inimigo. Né? Mas olha, Newton, eu, há muitos anos atrás, me lembro que o Alberto Lourenço, que já desencarnou também há alguns anos, que eu sei que ele está bem, que era uma pessoa maravilhosa, me disse o seguinte: Fernando, a gente não conhece o mundo. A gente conhece, nós convivemos com a nata da sociedade. Espíritas, protestantes, católicos, porque quer queira, quer não, toda a religião, ela é a última fronteira contra os desmandos, até da nossa moral. Verdade. São aqueles que nos dão uma barreira na moral. Mas aí fora, há muita gente passando gente para trás. Há muita gente dando golpe, há muita gente perseguindo, há muita gente atrapalhando. É claro que todas essas pedras colocadas no caminho, na realidade, são também com a permissão de Deus. Não teria que ser dessa forma, mas a maldade do homem, às vezes, ainda se propõe a isso. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, só permite porque vê algum bem nisso aí. Mas aquilo que nós vemos aí fora, por exemplo, falando de inimigos, nós vamos ver muita gente derrubando, acabando com a vida de outras pessoas, às vezes pessoas com família, por exemplo. Alguém que, por uma antipatia, alguma coisa,
demite um funcionário que tem 4, 5 filhos, que não vai ter como pagar aluguel, ou um chefe que não vai com a cara dele, e tal, e que o coloca numa situação dessas. Sabe? Nós vamos encontrar isso. Se a pessoa tivesse consciência, pera, não vou demitir uma pessoa só porque eu não gosto dela, não simpatizo, alguma coisa. Mas isso acontece sim. O senhor Alberto, uma pessoa maravilhosa. A Mari está falando que conheceu o seu Alberto, né? Todos nós, né? Alberto Lourenço, amor de pessoa, né? Amor de pessoa. Mas, na realidade, nós vemos muita coisa há muita coisa ao nosso redor que a gente não toma conhecimento. Mas, Fernando, você não acha, por exemplo, eu sempre, quando fico meio confuso o que está acontecendo, porque às vezes tem muitas coisas que nós achamos que é injustiça, nós achamos. Mas perante uma visão global do universo, você não acha que essas pessoas estão colocadas ali para tirar alguma coisa? Por exemplo, uma pergunta. No caso, o patrão, né, um cara ganancioso que quer reduzir o funcionário para ganhar mais, né, e sem pensar que aquele que vai para a rua vai passar necessidade, os filhos. Ele não está tendo uma oportunidade de mudar suas reminiscências de ganância. Tipo assim, aquele acontecimento ocorre, dando a ele a oportunidade de falar assim, não, eu vou diminuir meu lucro e vou manter o funcionário. É uma prova que ele vai, se ele fez isso, ele foi reprovado, né? Ele vai ter que responder por isso. E aquele que está indo para a rua, se ele não tivesse que passar essa aprovação, que às vezes acontece, eu costumo dizer, às vezes, a alguns amigos, que caem para cima, né? Perde emprego, fala assim, meu Deus do céu, perde emprego, quando acaba, arruma um emprego melhor, condições financeiras melhor. Esse que vai para a rua e vê os filhos passando necessidade, fica um período desempregado, será que isso não é uma aprovação para ele também, ou até uma forma de perceber esse sofrimento, digamos assim, entendeu? Porque, assim, a única forma de eu valorizar o sofrimento do outro é passando por ele. Né? Mas veja bem, a gente precisa resgatar tudo. O próprio Cristo diz o seguinte, a desgraça precisa ser levada à tua casa, Pedro. No entanto, aí de quem a leve. Sim, né? Perfeito. Agora, nós poderíamos resgatar todos os nossos débitos, nós poderíamos nos reajustar com a lei de todas as formas, sem precisarmos impor a desgraça ao próximo. Concordo. E esse próximo, que hoje, claro, na vida, tudo tem um propósito, tudo vai ser aproveitado para trazer algum benefício. Mas seria bom se nós entendêssemos que precisamos ou devemos resgatar os nossos débitos através do amor, sim, né? Através da compreensão. Por exemplo, esse tipo de patrão ganancioso, há até aí também li algum tempo, o indivíduo vai no centro e ele teve com um problema no coração, já tinha tido um ataque cardíaco, etc. E quando o espírito que está dando o passe vai colocar a mão no coração, chega o outro mentor, nada, tira daí a mão. Ele falou, não, mas o coração, é só dar um passezinho que o sangue vai passar. Mas não precisa. Mas como não precisa? É que esse cara é um cara tão arrogante, ele é um indivíduo tão orgulhoso, ele é dono de uma empresa, que se tirar a arritmia do coração dele, ele vai falir de novo. Ele já veio para essa reencarnação para criar uma empresa, para ser capitalista, para ajudar as pessoas a criarem emprego. Só que ele não pode ser arrogante do jeito que ele é. Ele trata todo mundo mal. Como ele já teve um ataque cardíaco, foi para o hospital, agora ele se controla. Tá pianinho, né? Se tirar isso dele, ele vai voltar àquilo que era. E como ele precisa fazer resgatar, assim, não tanto ele, mas aquelas pessoas na qual ele tirou a oportunidade de uma outra encarnação, ele agora tem que dar, ele tem que ser mantido ainda em vida, né? Tem que ser tudo mantido Bacana em vida. isso. Então, quer dizer, é que a gente, nós olhamos as coisas pelo plano físico aqui, que os nossos olhos abrangem. Mas há um propósito para tudo no mundo espiritual. Eu queria, desculpe, eu não entendi bem. A mão não poderia colocar a mão. Porque melhor aí. Não, o espírito que estava dando o passe.
Ah, o espírito estava dando passo, foi colocar a energia no coração. E o outro, o mentor mandou tirar. Tira, não vai ajudar porque ele precisa caminhar com esse problema no coração. Mas quando esses problemas eles são já supostamente já tem que passar por aquilo, o fato de ele colocar a mão faria diferença? Faria. Porque era uma coisa que se resolveria fácil com a energia. Ah, ok, tá. Mas aí o espírito, não, por quê? Porque aí ele vai continuar a ser arrogante, prepotente, porque aquela enfermidade, eu entendi que você está falando de cunho espiritual. Entendi naquela encarnação. Né? Olha, o Neves Guedes está falando assim, numa projeção, vamos prestar bem atenção para poder entender, numa projeção astral, vi que fui queimada na Inquisição, meu amado marido e sua ex estavam envolvidos porque faziam parte da Inquisição, justamente por conta da minha mediunidade. Hoje levei eles ao kardecismo, Deus é misericordioso e temos que ser também. Bacana, muito bem. Bom, é que teve a oportunidade, nesse caso, teve a oportunidade de ver no mundo espiritual. Nem todos podem, né? Essa projeção. Nem todos podem. E entendo realmente. Agora, a Idade Média foi uma idade extremamente difícil, né? Cruel, né? Interessante entender que nem sempre é bom falar para o público, isso é óbvio, nem sempre é importante que você veja uma projeção, ou que você faça uma TVP, e que essa TVP ela tem que ter um fundamento de algo para uma melhora sua, porque isso muitas vezes pode funcionar ao contrário. Você precisa tomar muito cuidado. Às vezes, no seu caso, você tinha o discernimento suficiente para entender que naquele momento você teria que ajudar, levá-los para o kardecismo, foi uma coisa boa que você fez. Outra pessoa qualquer poderia ter ficado mais revoltado ainda. Foi projeção astral, não foi, acho que TVP, não. Sim, eu falei projeção astral ou TVP. TVP. É importante esse alerta, que às vezes a gente dá curiosidade, muitas pessoas me procuram, né, para saber o que aconteceu na vida, por que nessa vida agora ela está passando por essa situação. Eu queria saber no passado, deixa como está, resolve essa. Porque se a carga está pesada agora, imagina você trazer outra carga, né, para vocês. Então, o Zé tem razão. Evite. No caso dela, eu acredito que foi uma projeção astral, talvez de desdobramento em sonho, isso, alguma coisa nesse sentido. Né? Por isso que eu falei, projeção ou TVP. Ou TVP. Então, quer dizer, você realmente lembrou disso porque você estava preparada para fazer o que você fez. Porque muitas pessoas só estão lembradas. Vou dar um exemplo para você. Digamos que eu estou revoltado porque aconteceu comigo a mesma coisa. Eu estou revoltado. Aí eles me fazem a projeção astral para que eu, né, perceba, porém não lembro quando reencarno, quando volto. Por quê? Porque eu não estou preparado para perdoar. Eu vou ficar revoltado e tal. Mas fala, sabe que você está revoltado? Por causa disso, assim, assado. E aí a gente começa o trabalho que necessariamente eu não lembro, o trabalho sério de TVP, da Neves, é até interessante você saber, o trabalho sério de TVP, ele só vai naquilo que é necessário. Ele não fica buscando, não fica informações. Exatamente. E o perigo que existiria aqui, neste caso, que não foi o caso, era a pessoa quando viu nessa projeção que o marido e a ex do marido estavam envolvidos nessa trama, ela poderia se voltar contra eles. Sim, é isso que eu acabei de falar, exatamente. Com ódio, né? Graças a Deus. Ela tem uma índole boa. Parabéns mesmo, parabéns. Você que teve uma índole boa de poder ressignificar esse processo. Parabéns. É isso, gente. É isso que nós podíamos falar. Tem mais alguma coisa para vocês falarem desse assunto? Fica à vontade aí. A menos que haja alguma outra pergunta para... Eu tinha uma pergunta, mas essa pergunta eu não sei se encaixa bem sobre essa questão de inimigo, mas principalmente da família. Delmira está fazendo um comentário aqui. Pela espiritualidade, então, o melhor seria a gente aceitar e trazer mudanças para que o relacionamento... uma pergunta, desculpe, gente, não é um comentário. Pela espiritualidade, então, o melhor seria a gente aceitar e trazer mudanças para que o relacionamento desse certo? Aceitar o conflito entre marido e mulher, no caso. O ideal é que... Veja bem, por que é que existem separações? Porque, na realidade, os dois não estão em consonância. Não é questão só de aceitar, é questão dos dois terem discernimento
e entenderem onde está errado ou não. Precisa de muito diálogo. Sim. E que não haja, de forma alguma, melindre, né? Porque o grande problema é quando as pessoas... eu vou te falar alguma coisa, você fica melindrado, depois vira as costas, etc. E que não haja melindre, que haja sinceridade, né? Quer dizer, dentro do casamento, que haja a cumplicidade entre os dois, porque há um projeto de vida dos dois. Primeiro, porque formaram um núcleo familiar. E, olha, a família é uma coisa tão importante e tão sagrada, porque acho que foi Rui Barbosa que já nos disse que a família é a célula máter da sociedade. Sim. Se ela se desintegrar, toda a sociedade se desintegra, né? Porque ela é o ponto crucial. Sim. Então, o que nós precisamos fortalecer os laços do casamento para que a família esteja fortalecida. Que haja, sobretudo, o entendimento sobre a responsabilidade de cada um e que haja o despertar de cada um também em relação àquilo que está errado ou não. Que eu tenha a coragem, por exemplo, chegar para minha esposa e dizer, olha, eu não gosto disso que você faz, eu não gosto disso que você faz. Falar da humildade de ouvir e que não concorde, né? Para que isso se construa, porque nós construímos uma sociedade a partir daí, a partir do casamento. E eu sempre costumo dizer assim, a gente olha para a sociedade e diz assim, caramba, olha como é que está o mundo, está uma droga. E não esquecemos que a sociedade, na realidade, é o reflexo de cada um de nós. É verdade. Com todos os nossos defeitos, com todas as nossas qualidades. Então, se há um defeito muito difícil, vamos supor, seu marido fuma, você não gosta, ele não consegue parar, ou você entende, né, de uma vez que quando casou ele já fumava e você aceitou isso, né, então você vai continuar aceitando, ou então vai ter um problema sempre. Ou que ele desperte e diga assim, olha, vou parar de fumar, sabe? Então, o que isso, enfim, cada um é cada um. Mas dentro, eu acho que os problemas maiores são problemas de atitudes que a gente toma e que realmente esses podem destruir um relacionamento. Agora, existe a opção, eu conheço, tem amigos nossos que tiveram 1 ou 2 casamentos e depois resolveram não casar mais. Isso é uma opção normal. Pode ser feito também. Pode ser, não, chega, eu acho que já deu, eu posso, sei lá, posso me relacionar com as pessoas, mas eu não sou obrigado a casar com elas. Sim. E mesmo assim, ele vai estar, de alguma maneira, fazendo um processo de resgate pessoal. Porque a tendência é você seguir caminhos, né? Que mesmo que você não tenha um agrupamento social, num relacionamento de casamento, vai ter na sociedade. Alguma instituição, por exemplo, uma casa espírita. De repente, a pessoa fala assim, eu não quero mais casar, e eu tenho um compromisso com a sociedade, não sociedade de um casamento, mas com outras pessoas. Eu lembrei de um negócio agora, notícia quente aconteceu agora esses dias, e aí o pessoal não conseguia entender muito sobre essa questão do casamento. Vocês conhecem o Leonardo DiCaprio? Sim, claro. Não, conheço não, de novo, né? Conheço tomou café com ele? Não, o café... Eu já tenho com ele 2 vezes, já. Já? O do Titanic, de outros filmes, né? O Leonardo DiCaprio, ele só tem relações com, ele casa com mulheres até 25 anos. Se a mulher fizer 26 anos, ele termina. Que tipo de critério é esse? Isso limita a sua atuação nesses compromissos que o casamento, que é a proposta do casamento? Isso aí eu acho que é a espiritualidade inferior, a espiritualidade inferior que está ali. Ele está perturbado. Mas é incrível, porque ele se relaciona com mulheres até 25 anos, e se a mulher fizer 26, ele termina. Isso é trauma. É o seguinte. Trauma? Na realidade é o seguinte, a gente vem para o mundo espiritual com uma proposta de vida. A gente sempre diz e lê que o problema maior, o maior problema que pode existir numa reencarnação, o que a gente traga, é o poder e o dinheiro. Né? Então, essa fama e o dinheiro que essas pessoas ganham acabam por estragar. Quer dizer, não há o equilíbrio, né? Sim. Ou poucos são aqueles que conseguem... É o tal dos valores, né? O valor do dinheiro, o valor do poder, da manipulação, do controle pelo fato de ser uma moça de 25 anos, talvez tudo isso, Eu acho que... Mas aí, e os compromissos? Um negócio não há compromisso aí, é um negócio psicológico. É você falar para eles. É um negócio psicológico dele, que ele foi estragado,
na realidade, ele, enquanto espírito, tem uma reencarnação totalmente falida. O que vai acontecer para esse tipo de espírito é que, como ele é muito famoso, né, e quando esses espíritos muito famosos desencarnam, tá ali, isso já é desequilíbrio. Quando esses espíritos muito famosos desencarnam, eles acabam por ser muito protegidos, até pelas nossas orações, né? Há uma concentração... Por ele ser famoso e tal. Há uma concentração de energia praticamente a nível mundial. Mas nem isso, às vezes, é o suficiente. Então, eles são, mas dificilmente, por exemplo, eles são levados a sofrer por umbral. Eles são resgatados e ficam ali, às vezes, isolados para se reequilibrar. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas vamos dizer, o Cazuza, Chorão, etc., foram espíritos que também tiveram uma vida totalmente desequilibrada, desencarnaram, isso foi notícia no mundo inteiro. Um monte de gente fez prece, oração, mas... E eles são resgatados no mundo espiritual, mas não vão para a colônia. Eles vão continuar o seu processo de resgate e de conscientização em relação aos valores que hospitais intermediários que eles ficam, né? Porque o mesmo. Nós temos que entender o que acontece no mundo material é um reflexo do espiritual. O que acontece? Acontece mais ou menos assim. Ninguém muda porque desencarna. Nós somos o que somos aqui, somos lá. E segunda-feira, outra coisa, o que aconteceria com uma pessoa que você gosta, né? Que é viciado, que é drogado, o que você faria? Você levaria ele para tratamento. E alguns casos, mas eu não quero você interna a pessoa num local para desmame. Quando você desencarna, você fica naquela transição. É quando os amigos espirituais, familiares, protetores, pegam ele e levam para o mundo espiritual. Né? Nas colônias, naqueles locais intermediários que são hospitais de auxílio. Né? Ninguém fica abandonado, que nem sabe, o pessoal fala, vai lá para o umbral. Umbral é que eu falo, esse de umbral é problema, isso merece um semanário, não é nem seminário. Porque o umbral, aquele umbral é de André Luiz, o nosso é diferente. Mas há espíritos, por exemplo, que desencarnam aqui, não têm consciência que desencarnaram e ficam aqui, né, e fica aqui no umbral. Sim. Há espíritos que ficam 500, 600, não vou nem são um caso à parte. Mas os espíritos, há muitos que desencarnam sozinhos, né? Até porque a própria espiritualidade não consegue chegar a eles. André Luiz. André Luiz e outros. Agora, quando há, por exemplo, esses espíritos muito famosos que desencarnam, há uma avalanche de prece, de vibração em volta dele, que a própria espiritualidade consegue buscá-lo, só que vai levá-lo para um lugar até que ele se conscientize da sua relação com a vida e os valores que ele deixou de lado, né? Ele precisa de equilíbrio para voltar ao mundo espiritual, para voltar à colônia de consciência, né? É isso aí. Gente, só para encerrar, porque, pessoal, calma, coloca o copinho d'água aí, vai ter tá? Coloca o copinho d'água, enquanto você está colocando o copinho d'água, só as últimas mensagens aqui, Delmira tá elogiando, excelente programa. Para que psicólogo? Gratidão, né? Delmira, você é puxa-saco. Não vale. A Marli Salgado está falando, programas maravilhosos como sempre. Obrigado, Mari. É bom que tenha um conteúdo, né? É bom que tenha esse conteúdo, graças a Deus. Eu estou aqui aprendendo com eles. A Marli Salgado está falando que isso já é desequilíbrio. Do DiCaprio, né? Leonardo DiCaprio, desequilíbrio. E aí eu quero avisá-los que vocês têm um compromisso sábado às 19 horas. Presta muita atenção, você que está nos assistindo, porque a gente vai estar passando por essa mesma rede social que você está. Sábado, 19 horas, a continuação do primeiro encontro da paz, não é isso? Em busca da paz, com o Jorge Elahá. Jorge Elahá estará aí conosco ao vivo que eu digo, né? Será online, mas estará conosco respondendo todas as perguntas. A temática é sobre a paz, mas podemos falar sobre outras coisas também. Milton, quer completar alguma coisa sobre o Jorge Elahá? Ele vai ser, nós vamos fazer um preâmbulozinho, mas vai ser perguntas. Por isso, prepare a sua pergunta, né? Sobre, que nem hoje, gratidão a vocês que nos ajudaram com essas perguntas, participaram
como sempre, né? É isso que a gente quer no sábado, a sua participação também. Né? No sábado vão participar também, vão acompanhar, façam pergunta, aproveita o conhecimento dessa pessoa maravilhosa que é Jorge Lahar, né? Então, vamos perguntar, vamos preparar, fazer uma colinha das perguntas, se preparar, porque vocês vão gostar. Ele fala muito bem. E adivinha a prece, nosso amigo vai fazer uma vibração, uma prece para todo mundo aí, o pessoal já colocou o copinho d'água. Adivinha que imagem que eu vou colocar aqui? Eu acho que se eu ver a floresta, não, um monte não, mas eu acho que alguma coisa a ver com água. Mar salgado, o mar, bora. Só que agora você vai ter várias imagens. Eu peguei o mar de cada continente, amiguinho. Olha, o mar, as ondas de cada continente. Então hoje a gente Portugal também? Também. Tem de vários. Não, mas Ele que é torcedor do Porto, ele sabe. Do Sporting. Do Sporting. Você sabe que eu estou apontando com ele. Eu sou Santos. Você é Santos? Eu sou santista. Mas você é verde lá, né? Lá eu sou verde. Tá ele está falando que ele é palmeirense. Por que está falando isso? Não me fala isso que eu estou com dor de cabeça. Não. Vamos lá. Vamos fazer então. Acompanha a prece, eu vou botar a imagem e é só você mandar bala. Vamos lá. Fique à vontade. Vamos unir as nossas vibrações, os nossos pensamentos, como se estivéssemos todos juntos neste momento. E, sobretudo, agradecer a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga, que nos concedeu esses momentos maravilhosos em que pudemos receber do mundo maior a luz do entendimento, da compreensão, mas, sobretudo, a busca incessante que nos leva ao entendimento da verdade. E com essa verdade, buscar o lugar que Jesus nos preparou. A proposta da nossa vida é essa: aprender, evoluir e unir-nos num só pensamento, numa só vibração, num só objetivo. Transformar o mundo a partir da transformação de cada um de nós. Entender os erros do mundo tal qual é e assumir a responsabilidade, porque o mundo é o que é, porque nós assim o fizemos. Através dos ensinamentos de Jesus, temos certeza que iniciamos uma caminhada em busca de um mundo melhor, um mundo mais amigo, um mundo mais fraterno, um mundo mais justo para todos nós. Que Jesus nos envolva em seu manto sagrado de amor e de paz, e que nos dispense na sua glória, com a certeza de que voltaremos às nossas atividades em qualquer canto, no centro, na igreja, no templo, assim que a própria espiritualidade e que o Mestre Jesus nos deram oportunidade. Obrigado, Senhor, que a tua vontade seja feita acima de tudo e que o teu amor nos cubra agora e sempre. Que assim seja. Um minutinho de silêncio para você fazer a tua prece agora. Gente, sintam-se abraçados, um beijo no coração de todos, que Deus abençoe a todos vocês. Ficamos aí para a próxima quinta, mas eu conto com a presença de você no sábado, às 19 horas, estaremos aqui no Encontro da Paz, mês que é o Setembro Branco, né? Para justamente compartilharmos com grande alegria esse mês e levarmos um pouco de paz, né? Que é tão importante nesse momento do nosso país, precisamos.
Um beijo também a todos que estão nos assistindo. Fiquem com Deus. Com Deus. Continue conosco sempre e acompanhe as nossas redes sociais, os tratamentos, as cirurgias, todas as nossas lives aí. Um grande beijo no coração. O NED é uma realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br, conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JM Vídeos.